Pessoal, hoje faleceu aos 88 anos de idade o Papa Francisco, né, o Bergoglio. Ele faleceu, ele tinha tido uma pequena melhora, que ele já andava muito adoentado, mas infelizmente hoje ele não resistiu. Por coincidência foi um dia depois do domingo de Páscoa, né? Sendo que no domingo de Páscoa, a última pessoa que ele recebeu em vida foi uma pessoa que ele não queria receber, que ele tinha se negado a receber, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance. Mas aí depois da negativa do Papa, lá os cardeais convenceram ele a receber, até porque, para quem não sabe, o Vaticano é um Estado, tá? Não é só um lugar religioso, ele é um Estado como um país, o menor país do mundo, mas é. E ultimamente o interesse do Trump tem crescido pelo Vaticano, para quem não sabe. Então o J.D. Vance foi lá tentar fazer uma ponte, né? Tentar atrair um pouco a simpatia do Papa. O Papa, a gente vê que ele está visivelmente cansado e desagradável com a visita, sabe, desconfortável, ele só fica com a cara assim, entendeu? Aí os cardeais dão lá os presentes para ele, que é de cortesia, os ovinhos de Páscoa, uma gravata do Vaticano, não sei o que, para fazer aquela questão diplomática, né, com o vice-presidente dos Estados Unidos. Mas o Papa não estava com caras que estava gostando da visita, tanto que ele tinha negado se receber o J.D. Vance, porque o Papa, ele se opunha em muita política do Trump desde o primeiro mandato dele. Ele criticava aquela perseguição aos imigrantes, a islamofobia, aquela perseguição a minorias como gays. Então o Papa, por ser um homem mais progressista, ele nunca gostou do Donald Trump. Até inventaram uma fake news na época que o Trump foi candidato a primeira vez, que o Papa iria votar nele. Essa postagem foi amplamente compartilhada, teve mais de 1 milhão de compartilhamentos no Facebook, e ela foi citada até naquela CPI que teve nos Estados Unidos, que o Mark Zuckerberg teve que ir lá depor, porque era uma notícia fake. Então daquela época já estavam se discutindo os problemas de fake news na internet. E por que criaram essa notícia fake? Porque o Papa, apesar de diferenças políticas, o Papa ele representa milhões de católicos no mundo e milhares de católicos nos Estados Unidos. Tanto que o voto dos católicos nessa eleição do Trump correspondeu a 20 pontos percentuais. Quer dizer, então o Trump precisa do apoio também dos católicos para poder manter a sua popularidade e se manter no poder. Porque, bem ou mal, são muitos católicos. Então, para o Trump era importante ter um Papa que tivesse alinhado ao governo dele, ou que fosse favorável às políticas do Donald Trump, e não um Papa que se opõe ao que ele diz, porque senão o cristão católico fica dividido entre apoiar o Trump ou apoiar o Papa. Foi mais ou menos esse embate, essa tensão que teve entre o Papa e o Trump. Tanto que saiu uma notícia recentemente do portal UOL, tá? É do Jamil Chad. Eu não sei se é boato ou não, que tem gente aí que fala que é só um boato, não sei o quê, que o Trump já estava querendo participar, influenciar o próximo conclave. O conclave é o encontro lá dos cardeais, quando um Papa falece, para escolher um novo Papa. Isso desde quando o Papa Francisco ainda estava vivo. Ele já tinha interesse. Tanto que ele indicou como embaixador do Vaticano, né, o chefe da diplomacia, o Brian Butch, que é um católico, é conservador, e ele poderia fazer essa ponte e essa influência no Vaticano. Qual é o objetivo do Donald Trump? O objetivo do Donald Trump era tentar atrair mais apoio do Vaticano às suas pautas. Ainda mais depois que o Vaticano tinha punido, tinha expulsado, né, excomungado o bispo Joseph Strickland do Texas, não sei porquê, mas deve ter aprontado coisa para a Igreja Católica expulsar ele, e também retirou direitos do cardeal Raymond Burke, sendo que um cardeal já é um passo para ser Papa, né? Então esse cardeal aqui era apoiador do Trump, lá dos trumpistas, dos conservadores, então eles acham que pegou mal o Papa ter punido ele. Então, pessoal, parece que o Trump ele já estava tentando influenciar outros cardeais para que o próximo Papa, caso o Francisco renunciasse ou morresse, fosse um Papa mais conservador. Porque essa extrema-direita conservadora também tem padres e papas que apoiam eles. Olha aqui no Brasil o Frei Dilson. Ele apoia as pautas conservadoras do Bolsonaro. Então era um perfil assim que o Trump queria lá no Vaticano, justamente para ele ter mais apoio em vez de oposição do Vaticano. Por exemplo, o Trump acabou com as políticas de minoria woke lá nos Estados Unidos. Retirou dinheiro para ajudar a causa LGBT, mandou tirar a letrinha T lá do LGBT, só fica o GLS, proibiu mulheres trans no exército, proibiu mulheres trans no esporte, etc, etc, etc. Então, se tivesse um Papa mais conservador, isso estaria mais alinhado com essas políticas do Trump. Lembrando que o Francisco era um progressista. Desde quando ele era um simples padre em Buenos Aires, até ele se tornar Papa, ele sempre foi a favor das minorias, um Papa mais humano. Então é claro que um Papa como o Papa Francisco, pro Trump é terrível, né? Então o Trump tem esse interesse de ter um Papa mais conservador, e não só para atrair
ou para agradar fiéis católicos, mas também protestantes, porque os protestantes conservadores, eles não se importam se o Papa for um conservador e radical que nem eles. Eles apoiariam do mesmo jeito, mesmo sendo protestantes. Então, segundo essa notícia que saiu no UOL do Jamil Chad, o Trump tem manipulado. Ele também tem um deputado católico, que é o Chris Smith, que também é um deputado republicano, católico, ultra radical que nem o Trump. Então ele tem buscado esse tipo de apoio para tentar conseguir mais o apoio dos conservadores, tanto católicos quanto dos protestantes. Tá? Será que ele vai conseguir? Espero que não. O conclave sempre tem sido um ritual fechado, né, dos cardeais há séculos, e eles sempre escolheram o Papa de acordo com eles. Pode ter influência? Pode. Mas eu espero que a influência do Trump não chegue até o conclave, pessoal, porque tirar um Papa que fez tantos progressos, mostrou tanta humanidade para a Igreja Católica e para o mundo, como o Francisco, para depois colocar lá um Papa conservador, radical, e olha que tem 2 candidatos já, que são bem radicais que estão aí, tá? Um é o candidato da República Democrática do Congo, é o Fridolin Ambongo, é um Papa africano, mas ele é um Papa extremamente radical. Ele é contra minorias, contra casamento gay, contra o uso de camisinha, pílulas anticoncepcionais, essas coisas. Mas por ser conservador, ele tem sido um grande nome aí que a extrema-direita está esperando que chegue ao poder. Seria até irônico, né? O primeiro Papa negro, mas ao mesmo tempo um Papa ultra-radical. Enfim, vamos ver o que vai dar no conclave. Eu realmente fiquei muito triste com a morte do Papa, porque realmente eu gostava dele. Foi o primeiro Papa que eu vi falar bem de ateus. Não que eu seja ateu, né? Que eu sou agnóstico, mas ele demonstrou respeito, não só a ateus, mas a outras religiões. Ele foi numa igreja evangélica lá em Roma, ele lutava pela causa palestina. Então o Papa estava acima da religião, ele se importava com todos, independente da religião que pertencia. Então eu espero que o Papa Bergoglio descanse em paz, tá? Meu respeito aos católicos que estão vendo esse vídeo, tá? Inclusive tem muito católico no X comemorando a morte do Papa, né? Só porque o Papa não é radical e conservador que nem eles, né? Eles queriam um Papa que fosse radical que nem eles. Tem que bater todo mundo, tá ok? Tem que metralhar. Só na cabeça deles, né? Que Jesus seria um camarada assim, né? Um Jesus que usaria arma, né? Sendo que na Bíblia Jesus fez ao contrário. Ele proibiu seus apóstolos de usar arma. Ah, mas ele mandou eles comprar espada. Era só para cumprir uma profecia. Tanto que quando Pedro corta lá a orelha do soldado, Jesus vai lá e coloca de novo. Eu sei porque eu sou teólogo, tá? Eles queriam um Papa que pregasse, por exemplo, o capitalismo. Sendo que Jesus foi ao contrário. Jesus foi contra o acúmulo de capitais. Não ajunteis tesouro na terra. Jesus mandou dividir tudo que você tem com os outros. Ó. Vende tudo que você tem e dê aos pobres. Em Atos fala que os fiéis depositavam tudo que tinham aos pés dos apóstolos e eles partilhavam em comum. O que é partilhar em comum? É comunismo. Mas infelizmente muitos cristãos, por causa dessa bobagem de anticomunista, eles seguem um Jesus que não é o da Bíblia. É o que existe na cabecinha deles, um Jesus anticomunista. Sendo que o Jesus da Bíblia mandou partilhar tudo que tem em comum. Vai entender essa galerinha maluca, né, pessoal? Enfim, meus respeitos aí ao Papa, meus sentimentos, também aos católicos que gostam do Papa, até mesmo não católicos, tá? Infelizmente, chegou a hora do Bergoglio, né? Tá a hora dele descansar um pouco. Eu garanto que ele vai chegar lá em cima dando risada lá no céu, onde ele estiver, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram o vídeo, dê um like, se inscreve no canal e compartilha, ativa aquele bendito sininho, tá bom? E comente também sua opinião. Muito obrigado a todos que assistiram, até a próxima.